Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa, trazendo para vocês mais um vídeo aqui para o canal da GF Criativa e mais um vídeo de comparativo. Então, para quem acompanha aqui no canal a série Explorando Fintechs, já deve ter visto que eu trouxe várias opções de fintechs para o controle financeiro das empresas, para a gestão financeira empresarial. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um compilado das principais opções que existem voltadas nessa ideia da micro, pequena e média empresa. Então vamos ver o que a gente tem de solução por aí. O primeiro ponto que é importante a gente reforçar é que a ideia desses sistemas é ser um ERP. E ERP, num primeiro momento, era algo muito voltado para as grandes empresas. Mas a pequena empresa, a média empresa, ela também precisa ter uma gestão financeira que rode bem. E a ideia do ERP é juntar tudo, integrar as várias funções. Então, por isso que a tradução do ERP para o português é Sistema Integrado de Gestão Empresarial. Então, no ERP se acaba tendo módulos que integram vendas, fiscal, financeiro, logística, compras e estoque. E como eu falei num primeiro momento, o ERP ele era muito voltado à grande empresa, por conta do alto custo que ele representava. Então, não era qualquer empresa que conseguia comprar, contratar a licença de um desses softwares. Além do custo, a questão também do uso desse sistema. Sistemas que, num primeiro momento, eram muito mais complexos, precisavam de um treinamento, precisavam ter funcionários e departamentos que só cuidavam desse sistema. E sistemas também que precisavam, muitas vezes, de máquinas potentes. Então, lá na empresa, era importante existir computadores que rodassem bem esse sistema. Agora, o que a gente vê é que, nesse primeiro momento, as pequenas empresas tinham, então, outras opções, já que tinha essa barreira do uso do sistema, da máquina e do custo. Então, uma pequena empresa, ela usava ou a planilha, que funciona muito bem, a gente tem várias opções pela internet de planilhas de controle financeiro, só que nesse aspecto da integração, da automatização, a planilha ela acaba tendo algumas restrições. Em alguns casos, pessoas que não gostam tanto da tecnologia, tanto de planilha, usavam e ainda usam caderninhos. São caderninhos que eu vou lá anotando as entradas e as saídas, só que no final das contas, para ter uma visão mais gerencial, mais estratégica, eu ia precisar ter um tempo, tirar um tempo para consolidar tudo isso. E o pior dos cenários, as pessoas que não usavam nenhum lugar de anotação desses gastos deixava tudo na cabeça. E a gente sabe muito bem que deixar tudo isso na cabeça pode levar a gente a esquecer das coisas, a fazer equívocos. Então é importante, em algum lugar, ter esse registro financeiro e, se tiver essa facilidade de integrar com outras questões, melhor ainda, né? E aí a gente tem o movimento fintech, a gente até já existem fintechs antes de 2008, mas 2008 a gente teve então esse começo da revolução fintech e que elas possibilitaram. Então essas empresas que tinham essas travas, né, esses impeditivos para ter um sistema, por conta da tecnologia, conseguiram trazer para dentro esses sistemas. Então, sistemas com bom custo-benefício, no sentido que valores muito mais baixos, que exigem menos tempo do que um sistema mais completo exigia lá atrás. A questão da praticidade, então tudo na nuvem, pode ser cadastrado e usado pelo celular, qualquer computador você tem esse acesso, não pesa na sua máquina. E a praticidade do uso em si mesmo, então telas didáticas, intuitivas, suportes. Então, essa solução ERP começou a ser algo também para micro, para pequena e para média empresa. E aqui eu coloquei algumas das funções que esses ERPs voltados para essas empresas de pequeno e médio porte podem ter. Então, a questão exatamente do financeiro. Então, você tem lá o contas a receber, o contas a pagar, e isso vira um fluxo de caixa. Você pode ter a conciliação com as contas e cartões e a geração de relatórios. Você tem a gestão de vendas, gestão de estoque, você pode fazer emissão de notas fiscais. Você tem também a questão de gestão fiscal e contabilidade, então você pode integrar o seu sistema com o seu contador. Em alguns deles você consegue emitir boletos ou até receber via cartão de crédito online. Alguns deles, para quem tem loja física, você também pode ter o frente de caixa ou ponto de venda. Alguns fazem a cobrança relacionada a esses boletos que foram emitidos. Alguns são, inclusive,
voltados e com funções voltadas para o controle de propostas, controle de potenciais clientes, então o CRM. Alguns possuem um controle para o crediário próprio da loja, então você pode criar o seu próprio crediário. É interessante, nesse vídeo eu não vou explorar tanto os ERPs nichados para pequenas empresas, mas você encontra, por exemplo, ERP para clínica veterinária, ERP para clínica médica. Então você pode, inclusive, ter essa questão do nicho. Vários deles fazem integrações com plataformas online, plataforma de e-commerce. Você consegue ter também essa conversa com outros aplicativos e sistemas. E alguns deles também, por conta de ter todos esses dados financeiros, eles também auxiliam na precificação dos seus produtos ou dos seus serviços. Então aqui eu vou passar um panorama geral dessas principais opções e no finalzinho eu vou mostrar para vocês tudo isso compilado no questão de preços, as funcionalidades. Lembrando que isso muda, né? Ao longo do tempo os sistemas vão incluindo novas funções, porventura podem retirar algumas delas, os preços variam, mas então nessa visão atualmente, como que está esses sistemas, né? Só que um dos mais famosos que a gente tem aqui no Brasil, o Conta Azul, ele foi fundado em 2012. Ele tem planos que vão de R$ 89,90 até R$ 324,90 por mês. Vocês vão reparar que aqui, praticamente todos eles é no formato de assinatura. Você paga todo mês. Alguns deles, como é inclusive o caso do Conta Azul, você já pode fazer uma anuidade. Então você já fecha um contrato de 12 meses, você tem um desconto por já estar fazendo isso, mas é sempre nessa ideia que você vai pagando num formato enquanto você usa. Parou de pagar, o sistema para de funcionar. Então, você não está instalando o sistema na sua máquina, você está usando esse sistema na nuvem. Conta Azul, algumas das funções principais, o controle financeiro. A importação bancária do Conta Azul é muito interessante, ele faz uma conciliação automática com as contas bancárias e cartões que você cadastrar. Ele tem a visão do fluxo de caixa, ele vai ter aqui em cima também gestão de vendas, gestão de compras, você consegue também ter um controle de estoque e os relatórios. Como eu falei, um dos principais diferenciais é a integração bancária. Uma função mais nova que eles têm, mas também muito interessante, é o frente de caixa online. E eles têm uma plataforma, vamos dizer assim, um módulo para recebimentos, então você pode receber via boleto e via pagamento de cartão, que é o Receba Fácil, e as integrações com outras plataformas, principalmente plataformas de e-commerce e marketplace. Aí a gente tem o Intuit QuickBooks. Ele é uma empresa de fora. Alguns anos atrás ele comprou o Zero Paper, que era um dos ERPs voltados para pequenos negócios aqui no Brasil. E hoje ele tem 3 módulos. Ele tem o que ele já tinha como Zero Paper, mas ele acabou criando então um módulo para MEI, microempresa, um módulo para pequena empresa e um módulo para empresas um pouco maiores, as médias. Então os planos vão de R$ 38,70 até R$ 129 por mês. Funções, o controle financeiro em si, relatórios, orçamento, a parte de contratos. Eles têm estoque, boleto e proposta. Coloquei asterisco em alguns que só em planos superiores acabam aparecendo. Diferenciais dele, ele tem um alerta por e-mail e por SMS das contas e essa forma das propostas também, que é muito interessante. Aí a gente tem o Bling ele foi fundado em 2008, os planos vão de R$ 25 até R$ 100 por mês. Ele tem as funções de emissão de nota fiscal, controle de estoque, controle de vendas, o próprio controle financeiro. Ele tem também a frente de caixa e emite boletos. Diferenciais, ele conversa muito bem com as plataformas de e-commerce, até por isso, pensando no e-commerce, marketplace, ele integra com o site dos Correios e de outras plataformas, outras empresas de logística, e eles têm uma conta digital. Então aqui o Bling ele é uma ótima opção para o marketplace, para o e-commerce. O controle, fundado em 2009, os planos vão de R$ 47,20 até R$ 199 por mês. Função, controle financeiro, emissão de boletos, dentre outros. O diferencial, a emissão de nota fiscal de serviços. E mostrando, como eu tinha comentado antes, alguns têm plataforma online, outros têm plataforma online e mobile. Lá no finalzinho, vou mostrar para vocês quais são as opções que tem o mobile. Mas o controle é um deles que você pode controlar tudo pelo celular. Você não precisa toda hora ligar o computador para ver a gestão da sua empresa.
O VHSIS, fundado em 2011, planos vão de R$ 71,10 até R$ 249 por mês. Funções: o controle financeiro, emissão de nota fiscal, gestão de vendas e organização de estoque. Diferenciais são o que eles chamam de aplicativos, então eles têm aqui como se fossem apps que você vai ter dentro do seu sistema. Você pode colocar módulos extras e também integrações, como a gente está vendo aqui, integração com o Magento, com o Mercado Livre, integrações com a API, e alguns dos aplicativos, né? Agenda, etiquetas. Então é um sistema bem customizável. O Meu Dinheiro, ele foi fundado em 2011. Aqui é uma opção que você tem um plano gratuito, com algumas restrições, até 100 lançamentos por mês. Ele tem o plano pago, até com mensalidade de até R$ 26,60. Funções: o controle financeiro, a parte de relatórios e cadastros. Diferenciais interessantes que ele acaba tendo, então, o controle de projetos, pode ter metas orçamentárias. Ele tem um módulo também para finanças pessoais, então você pode ter 2 sistemas dentro do Meu Dinheiro, um para a empresa, um para a sua pessoa física. Ele tem também uma trilha de auditoria para você analisar os dados. O Granatum, fundado em 2009, ele é um dos únicos que tem uma única opção de plano, é o plano de R$ 151 por mês. As funções: fluxo de caixa e fluxo de competência. Então, boa parte deles, inclusive, tem. E a ideia é de você conseguir registrar os seus gastos, as suas entradas, em função do caixa e em função da competência, algo que para a gestão financeira é muito importante. Ele tem a emissão de nota fiscal de serviço eletrônico e a parte de relatórios. Diferenciais: o planejamento orçamentário do Granato é muito interessante, a parte de metas também, e ele tem também o Granatum Pagamentos. O Nibo é um que foi fundado em 2012, planos de R$ 58,25 até R$ 259 por mês. Funções: fluxo de caixa, relatórios, emissão de notas fiscais de serviços e o controle de estoque. Diferenciais: a conciliação inteligente. Então, o Nibo ele vai aprendendo, conforme você vai lançando os gastos, qual que é a categoria dele. Então, ele já faz automaticamente essa conciliação. E ele também tem integrações bem importantes. O Nibo é um que muitos escritórios de contabilidade usam, porque ele também tem uma versão para contadores. Então, reparem até que tem remessa contábil, tem vários pontos que acabam sendo interessantes para o próprio contador da empresa. A gente tem o Kerouac, fundado em 2003, planos de R$ 29,99 até R$ 299,99 por mês. Funções: emissão de nota fiscal eletrônica, o controle financeiro, o orçamento e o controle de estoque, dentre outros. Diferenciais: ele integra com plataformas de BI, Business Intelligence, então se você usa alguma, você pode aproveitar e já integrar. Ele também integra com o WhatsApp. A gente tem o MarketUp, mais um que é gratuito. Então, o Meu Dinheiro, uma opção que tinha gratuita, que o MarketUp é um que tem a versão dele gratuita. Ele foi fundado em 2012, tem funções de controle financeiro, controle de estoque, controle de vendas, dentre outras. Diferenciais: a gente pode ver aqui essa questão da impressão de etiquetas. Ele tem o ponto de venda, então seria o frente de caixa. Você pode gerar comandas por ele e você pode ter a loja virtual cadastrada. Então, também é uma opção bem legal. O Gestão Clique, fundado em 2015, planos de R$ 49,90 até R$ 333,20. Ele tem o controle financeiro, controle de estoque, orçamento, vendas, emissão de boleto e emissão de notas. Os diferenciais são os aplicativos dentro dele que você pode ter e as integrações, parecido com a ideia que eu comentei do VHSIS. O Tiny, ele foi fundado em 2012, ele tem planos de R$ 50 até R$ 500 por mês. Ele é muito usado para e-commerce e marketplace, ele tem essa parte mais voltada para recursos de e-commerce, mas ele também acaba tendo, então, o módulo financeiro. Então, como coloquei aqui diferenciais na gestão de e-commerce, ele ajuda na formação do preço e o CRM dele. O OMI, fundado em 2013, esse é um dos que atende maior tipo de empresa, né? Maior número de tipos de empresa, vai desde a micro, do MEI, até empresas maiores. Então, até por isso que você vê que os planos vão desde o gratuito até R$ 1.499 por mês. Então, de acordo com os portes, ele vai tendo mais funções.
Então, ele tem lá, basicamente, funções como a emissão de notas, a gestão financeira, controle de vendas, controle de estoque. Grandes diferenciais, o CRM, e você consegue fazer antecipação de recebíveis. Então, valores que você tem a receber, o homem tem como se fosse uma conta digital que pode te ajudar nisso. O gerencia aqui vão planos desde R$ 49,90 até R$ 289,90 por mês. Também trabalha no sentido de emissão de notas, gestão financeira, controle de venda e controle de estoque. Um dos grandes diferenciais é emissor de SAT, então para quem tem loja física é um ponto que ajuda bastante. Mesma coisa com CTE. Nota fiscal de consumo também, do consumidor, ele também tem essa emissor. E a loja virtual. Então, bem interessante essa opção para quem tem loja física também. O Cake, fundado em 2013, os planos desde uma versão gratuita até R$ 259 por mês. Funções da gestão financeira, gestão de vendas, gestão de compras e gestão de estoque. Diferenciais, o frente de caixa, que o PDV dele é bem legal, e as integrações com e-commerce. A gente tem o Lexus também, fundado em 2013. Ele é bem nichado, bem voltado para loja física e e-commerce. Os planos vão desde 169 até 1.155. E as funções basicamente englobam controle de estoque, controle financeiro, controle de vendas, os relatórios e as notas fiscais. Diferenciais, integração com os marketplaces e o sistema multiloja. Então, se você é uma marca e tem várias lojas, ele é bem interessante, porque você vai ter uma visão única do sistema, nessa ideia do sistema multiloja. Aí a gente tem o AM Gestor, ele tem planos de 349 até 589 por mês, funções, gestão de vendas, gestão de estoque, gestão de compras e gestão financeira. Diferenciais, ele tem esse ponto bem legal, que é o controle de produção, então ele também conversa com a sua produção, a gestão fiscal e as integrações. O Base ERP, fundado em 2015, planos de R$ 67,90 até R$ 319,90. Funções dele, financeiro, comercial e compras, e a parte de vendas no varejo é um grande diferencial dele. O Quanto Sobra, fundado em 2012, planos de R$ 53,10 até R$ 199 por mês, funções como outras que a gente já tinha visto anteriormente, o controle de estoque, controle financeiro, controle de vendas, frente de caixa, o orçamento também ele tem. Diferenciais, o gerenciamento de crediário, como eu tinha comentado no começo do vídeo, você consegue gerenciar o crediário da sua própria loja com os clientes. Ele gera também etiquetas com códigos de barra para ficar um controle mais preciso dentro de um mesmo sistema. O Up Gestão, fundado em 2012, os planos vão por mês de 88 até 378. Funções, gestão de vendas, controle financeiro, emissão de boleto, controle de estoque e controle de compras. Um dos principais diferenciais é a gestão fiscal dele. Antes de falar, então, do compiladão, só para vocês verem, eu sempre coloquei as telinhas, algumas das telas deles, mas reparem que o modelo é muito parecido, né? São sistemas que eu, principalmente, estou falando da gestão financeira do meu negócio, então eu alimento ele com as entradas e as saídas, seja uma alimentação direta, seja os dados puxados do banco, né? Então a gente viu que tem essas opções da conciliação. E a partir desses números ele consegue me gerar dados, me gerar relatórios. A gente tem fluxo de caixa, a gente tem despesas por categoria, comparação de entradas e saídas, tudo sempre com a mesma ideia. Então vocês veem que sempre tem o gráfico, sempre tem os números. Então, no final das contas, a gente viu que alguns têm umas funções com diferenciais, outros com outras. Para você escolher dentre esse mar de opções, é importante primeiro você saber qual que é a realidade do seu negócio, quais os números você tem e quer ter, quais a análise, o orçamento que você tem para isso, para esse sistema. Então vai ser um sistema gratuito, vai ser um sistema mais completo, essa questão de emissão de notas, emissão de boletos, e aproveite que em todos eles você consegue fazer um test drive, você consegue abrir uma conta e ter um período gratuito de testes. Então, é uma opção bem interessante de você, se não tiver nenhum sistema, se não tiver nenhum lugar que você registra os números do seu negócio, você já pode começar com opções que já integram várias frentes do negócio. Se você tem uma planilha e está satisfeito, continua com a planilha. Planilha, sim, funciona muito bem, mas como a gente vê, ele não
faz tudo o que um sistema pode fazer. Agora, você tem uma planilha, mas ela não está sendo alimentada, você está tendo dificuldades, às vezes fazer essa tentativa de migrar para um sistema é bem interessante. E como eu falei, existem várias opções, eu trouxe algumas delas aqui, existem várias outras, existem opções nichadas, então a variação é grande. É mais você escolher aquele que teve mais afinidade e fazer esse teste. Uma vez que gostou, segue com o sistema. Aqui no canal da GF Criativa tem alguns vídeos específicos só sobre cada uma das plataformas. Então, por exemplo, o VHSys a gente tem um vídeo. Então, procura na série Explorando Fintechs, que vão ter alguns vídeos que você pode olhar com mais detalhes cada uma delas. Eu aqui fiz um compiladão de tudo, porque, claro, se eu fosse entrar em detalhes em cada um deles, o vídeo ia ficar muito longo, né? Mas aqui é para mostrar que existem várias opções de tudo que é recurso, função e preços, desde o gratuito até o mais caro. Então, faça essa escolha e para te ajudar nisso também, aqui mostrando no final um comparativo em quais tem versão gratuita, não só a versão de testes, né, mas uma versão que você não paga nada e pode usar quanto ela durar. Todos que estão em verdinho são os que têm essa opção. No caso, o Home, Gerencia Aqui, o Cake, o Base, o Market Up e o Meu Dinheiro. Os preços iniciais, então alguns nem tem custo, outros a partir da versão paga, então mesmo, por exemplo, o Home, mesmo tendo uma versão gratuita, a primeira versão dele paga é de R$ 49 por mês. Aqui você tem os preços iniciais das versões pagas. Aqui se eles têm ou não CRM, esse aspecto do controle do funil de vendas, então desde lá do primeiro contato, envio de proposta, envio do contrato, a emissão de nota fiscal, mas daí reparem que alguns só emite nota fiscal de serviços, outras só nota fiscal do consumidor. Então, veja de acordo com o seu negócio o que você precisa. A conciliação com o banco, como eu falei, alguns são mais automáticos, como conta azul. Outros você salva o seu extrato e importa no sistema. Mas também reparem que boa parte deles tem essa função. O aspecto da gestão de vendas, então, boa parte também tem, mesma coisa, gestão de estoque. Se você tem uma loja, a frente de caixa pode ser importante. Então, ao invés de usar um sistema para loja, um sistema para finanças, você pode já deixar tudo com o mesmo sistema. Então, aqui algumas opções que possibilitam isso. Integrações com outras plataformas, como, por exemplo, marketplaces e e-commerces. Então, boa parte deles atendem isso. E o aplicativo para celular. Todos eles têm a versão web. Os que estão em verdinho são os que têm o aplicativo para celular. E aqui no fim eu coloquei a nota que alguns desses sistemas têm em duas plataformas de avaliação de softwares, Chameleon e B2B Stack. Então todos que estão com alguma nota é porque eles têm avaliações lá, e aqui nos dois casos as notas vão de 0 até 5. Então, você consegue ver com a opinião das pessoas, dos usuários, qual que é a nota que eles têm. Então a gente tem alguns aqui com uma nota mais próxima de 5, alguns com um pouco menos, alguns têm avaliação nas duas plataformas. E se você já usou algum deles, inclusive, recomendo, vá lá nas plataformas e avalie para ajudar outras pessoas. E da mesma forma também, acho legal deixar aqui o campo de comentários. Se você já teve experiência com algum deles, ou algum outro que eu não citei, ou se você tiver alguma dúvida, aproveite aqui esse campo de comentários e a gente conversa sobre isso. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço a todos.